Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Saúl treina com o grupo e aumenta a expectativa para retorno no jogo de hoje. Além da liderança, Flamengo e Palmeiras travam disputa de estatísticas nesse campeonato brasileiro. Flamengo vence o Bauru Basquete com placar centenário na estreia do NBB. Nova prioridade, Flamengo desiste de Gabriel Jesus e surpreende com reforço espetacular. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O dia de sábado foi de boas notícias no Ninho do Urubu, porque o espanhol Saúl fez mais um treinamento com o grupo e aumentou a sua expectativa para ser relacionado para o jogo de hoje contra o Palmeiras aqui no Maracanã. Ele fez atividade com a equipe na última sexta-feira e o resultado foi positivo, mas havia ainda uma atenção para como o jogador se apresentaria ontem e, para alegria geral, ele se apresentou muito bem e fez normalmente mais uma atividade aí com o grupo. E assim, o espanhol vai ser relacionado para essa partida de logo mais. A decisão só vai mudar se ele informar um novo desconforto na apresentação dessa manhã no Ninho do Urubu, horas antes da partida. É bom lembrar que o Saúl não joga desde o empate contra o Cruzeiro aqui no Maracanã no dia 2 de outubro, quando apresentou uma lesão no tornozelo esquerdo e ficou fora contra o Bahia e contra o Botafogo. Mas se não houver nenhuma intercorrência, o Saúl volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e, pelo visto, com muita chuva. Está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo é considerado praticamente uma final e vai ter a transmissão da Globo em canal aberto, do GE TV, do Premier e do Sport TV. O Palmeiras é o líder do campeonato com 61 pontos, Flamengo aparece na segunda colocação com 58. Ambas as equipes estão com uma rodada a menos. O Alviverde tem 19 vitórias, enquanto o Rubro-Negro tem 17. Flamengo vem de uma boa vitória por 3-0 sobre o Botafogo lá no Newton Santos. No resultado dá a confiança necessária para o time dar sequência à semana de jogos decisivos com o Palmeiras neste domingo e Racing na próxima quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com a volta do Saúl, o Felipe Luiz vive a expectativa de ter o elenco inteiro à disposição, com exceção do Cebolinha, que se lesionou no clássico contra o Botafogo e vai ficar fora pelo menos 3 semanas. O Palmeiras vive o seu melhor momento do ano, encaixado aí com 29 gols nos últimos 10 jogos e apenas uma derrota nos últimos 15 jogos, em que conquistou 2 empates e 12 vitórias. O desafio dessa equipe vai ser quebrar um tabu de quase 10 anos do Verdão sem vencer o Flamengo aqui no Maracanã. Números são para serem quebrados, não é não? Disse lá o lateral esquerdo Piquerez. O Flamengo vai ter novidades na sua lista de relacionados. Danilo, Wallace e Ian voltam de suspensão e Alan e De La Cruz estão recuperados. Saúl treinou nas últimas atividades e vai ficar à disposição do Felipe Luiz. A tendência é que o técnico utilize praticamente o mesmo time que venceu o Botafogo no meio da semana. Pulgar tem chance de ser titular e Luiz Araújo e Carrascal estão disputando posição na ponta direita. Na lateral direita, a mesma coisa, né? O Royal e Varela são opções. E no ataque, a torcida pressiona o técnico Felipe Luiz a colocar o Pedro como titular, ao invés de querer inventar Bruno Henrique ou Plata de centroavante. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Emerson Royal ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Vale lembrar que o Alan, Arrascaeta, Carrascal, Everton Araújo, Jorginho, Luiz Araújo e Pulgar estão pendurados com 2 amarelos e o único desfalque do Flamengo vai ser mesmo o Cebolinha. No Palmeiras, as mudanças na escalação começam pelo goleiro, em que o Carlos Miguel disputa uma vaga com o Lomba e pode estrear pelo clube diante da lesão do Everton, desfalque com uma fissura no dedo da mão.
Na lateral direita, Kelvin treinou com o grupo novamente no sábado e tem chance de voltar, enquanto o trio Gomes, Aníbal Moreno e Flaco Lopes devem retornar à titularidade depois do período da data FIFA. A provável escalação do Palmeiras vai ser Carlos Miguel ou Marcelo Lomba, Giai ou Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo ou Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga ou Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Os desfalques do Palmeiras são Everton com fissura no dedo, Lucas Evangelista, lesão na coxa, Paulinho, cirurgia na perna. Apita o jogo o goiano Wilton Pereira Sampaio, assistido por Bruno Rafael Pires, de Goiás, e Bruno Bosquilha, do Paraná. No VAR, cai o Max Augusto Vieira, de Goiânia. E você, arrisca um palpite para esse jogão? Coloca aí que eu quero saber para a gente brincar, né? E o meu eu vou dar lá no final desse programa. Fica comigo. Flamengo e Palmeiras disputam rodada a rodada a ponta do Campeonato Brasileiro, isso todo mundo já sabe, mas a disputa vai muito além dessa liderança aí. Comandados pelo Felipe Luiz e pelo Abel Ferreira, as equipes têm praticamente todos os melhores números da competição e fazem um confronto direto aqui hoje no Maracanã. Ambos têm uma rodada atrasada e fizeram 28 partidas até aqui. O Flamengo vai enfrentar o Sport Recife e o Palmeiras vai fazer o clássico contra o Santos. Os dois jogos serão na data FIFA de novembro. Até aqui, a campanha das duas equipes chama muito atenção. O Flamengo foi líder em 16 das 28 rodadas desse Brasileirão e perdeu a primeira colocação na rodada 27, justamente para o Palmeiras, que é o primeiro colocado com 61 pontos. O Flamengo tem 58 pontos. O Clube Paulista leva vantagem porque é a equipe que mais venceu nesse Campeonato Brasileiro, 19 vitórias, enquanto o Flamengo venceu 17. Mas é o time que menos perdeu, com 3 derrotas, e o Palmeiras tem 4 derrotas. O Flamengo tem o melhor ataque, com 53 gols, tem a melhor defesa, com 13 gols sofridos, e tem o maior saldo de gols, 40. Já o Palmeiras tem a terceira melhor defesa, com 23 gols sofridos, e fica atrás do Cruzeiro, que sofreu 21. O time do Abel Ferreira tem o segundo melhor ataque, com 51 gols. Vale lembrar que o Flamengo levou a melhor na partida do primeiro turno. Venceu por 2-0 com baile e tudo lá no Allianz Parque. E tem uma boa vantagem recente, porque não perde para o Palmeiras no Brasileirão há quase 8 anos. Nesse período, foram 15 jogos, 7 vitórias do Flamengo e 8 empates. A última vitória alviverde em brasileiros foi em 12/11 de 2017, quando Daverson marcou 2 gols para a vitória de 2-0 no Allianz Parque. No Maracanã, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2015. Bora lá, Mengão, bora manter essa hegemonia, bora manter essa escrita e vamos ganhar desse porco, comer porco a pururuca! Ontem à noite, pelo Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, tivemos 2 jogos. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, na Arena Neoquímica, em São Paulo, e Cruzeiro 1, Fortaleza 0. E o Cruzeiro encostou no Flamengo, olho vivo. Aquele exame surpresa antidopagem feito essa semana no Ninho do Urubu, comandado por uma palmeirense, teve o Léo Pereira, Léo Ortiz, Royal, Alexandro, Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, Pedro Luiz Araújo e Samuel Lino como os escolhidos, né? E foram obrigados a ingerirem bastante água para que o exame pudesse ser feito logo. E isso atrasou demais o treino do Flamengo, que normalmente começa por volta das 9h30. É importante destacar que esses nomes não foram tirados no sorteio, não, e sim pela vontade dos profissionais que estavam lá, saíram escolhendo a dedo. O protocolo prevê que, enquanto o jogador selecionado não tiver feito o exame, é necessário que pelo menos um coletor esteja acompanhando. Por isso, 3 dos 9 membros da ABCD que estiveram no Ninho do Urubu assistiram ao treino. Até a atividade começar, alguns atletas ainda não haviam conseguido fazer o exame. O Flamengo já teve pelo menos 4 testes ao longo dessa temporada, sendo 2 da ABCD e 2 da Conmebol. Um deles também essa semana, com todos os semifinalistas da Libertadores.
A manifestação do Flamengo, às 11 horas, aconteceu porque o clube entendia ter sido o único postulante ao título submetido ao procedimento. Durante a tarde, porém, o Palmeiras divulgou que a ABCD foi à academia de futebol antes do treino para fazer os mesmos testes. De tarde. Aí eu me pergunto, por que a ABCD não fez os testes no mesmo horário dos dois, né? Por que o Flamengo foi o primeiro e de tarde aí sim veio o Palmeiras? Muito estranho, não é não? Concorda comigo? Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda abraço agora no like para a gente fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo. Isso é muito importante. Pronto, valeu. Muito obrigado. O Flamengo estreou com o pé direito fora de casa e venceu o Bauru Basquete por 102-86 no jogo de abertura do NBB 2025-2026. O Orgulho da Nação dominou a partida do início ao fim no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, São Paulo. Num duelo marcado pela boa efetividade ofensiva das equipes, o jogo contou com a alta pontuação de ambos os lados, principalmente o rubro-negro, que passou dos 100 pontos e deu um belo cartão de visitas ao seu torcedor. Pelo lado do Flamengo, o protagonismo ficou por conta do pivô Wesley, que marcou 22 pontos. Na próxima terça-feira, o Flamengo vai jogar contra o Unifacisa às 20 horas aqui no Maracanãzinho. Parabéns, rapaziada! A liminar obtida pelo Flamengo na Justiça, que determinava o bloqueio do pagamento da Globo à Libra até a definição sobre a divisão das receitas de audiência, foi parcialmente modificada nesse sábado. A desembargadora Lúcia Helena do Passo, mesmo em período de férias, decidiu reduzir o valor retido de 77 milhões para R$ 1.600.000. O valor bloqueado corresponde a 30% do contrato entre a Libra e a Globo, percentual referente ao critério de audiência. O ponto tem sido motivo de impasse desde o início do ano, já que não há métricas claras para o cálculo dessa fatia, algo que o Flamengo contesta. Sem chegar a um consenso dentro do bloco, o clube optou por acionar a Justiça para impedir esse pagamento. A magistrada, no entanto, entendeu que o bloqueio total não seria proporcional. Segundo ela, a diferença questionada pelo Flamengo seria de cerca de 1,6 milhão de reais nessa parcela específica. Assim, apenas esse montante vai permanecer retido, enquanto o restante vai poder ser liberado aos demais clubes da Libra. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL. O Flamengo vai ter 5 dias úteis para se manifestar sobre a decisão e apresentar eventuais contestações. Caso o clube mantenha o pedido de bloqueio integral, vai precisar justificar esse motivo pelo qual considera o valor totalmente pertinente. Até o fim desse prazo, o pagamento aos clubes da Libra segue suspenso. A temporada de 2025 se encaminha para o seu final, né? E o Flamengo já começa a planejar o elenco para o próximo ano. E com o objetivo de manter o seu nível competitivo, a diretoria já analisa nomes que possam reforçar o time em 2026. Entre as especulações recentes, o nome do Gabriel Jesus ganhou força, mas, ao que tudo indica, a negociação não deve acontecer para a alegria de grande parte da torcida rubro-negra, que reprovava essa escolha do Flamengo. De acordo com informações do portal Gazeta do Urubu, não há qualquer possibilidade do Gabriel Jesus reforçar o Flamengo nesse momento. O Flamengo até que tentou uma aproximação com o jogador e com seu staff, mas recebeu uma resposta negativa, encerrando as tratativas antes mesmo de fazer qualquer proposta formal. Com essa negativa pelo Gabriel Jesus, Paulo Dybala aparece como uma alternativa observada com muito carinho nos bastidores do Mengão. Segundo o portal, o campeão mundial pela Argentina é visto internamente como uma oportunidade muito boa de mercado, especialmente pela sua situação contratual. O Flamengo reconhece que o meia da Roma tem um salário elevado, mas estaria disposto a estudar formas de viabilizar a operação, inclusive com auxílio de parceiros comerciais.
há cerca de 2 meses, quando a Betano assinou o contrato de patrocínio master com o Flamengo, o nome do Dybala chegou a ser ventilado. Naquela ocasião, o movimento não passou de um rumor, mas a especulação voltou agora a ganhar força. O Dybala tem vínculo com a Roma da Itália até junho de 2026, o que significa que, caso o Flamengo realmente queira avançar aí nessa negociação, vai precisar comprar os seus direitos econômicos ou aguardar o período em que o jogador vai poder assinar um pré-contrato a partir de janeiro de 2026. Internamente, a diretoria rubro-negra trata o caso com cautela, avaliando se o negócio se encaixa no planejamento financeiro e esportivo para a próxima temporada. Mas já tem, inclusive, o sinal verde do Filipe Luís. Vale lembrar que o Paulo Dybala é argentino, tem 31 anos, completa 32 agora em novembro, tem 1,77 de altura, é um segundo atacante que tem 40 jogos pela seleção argentina, onde fez 4 gols, é campeão mundial, é canhoto e também pode jogar de centroavante ou até mesmo de ponta direita. Está na Roma desde julho de 2022 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. Seu passe aí está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Paulo Dybala no Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, o mesmo placar do turno, lá no Allianz Parque. Hoje é aqui no Maracanã. Bora comer porco a pururuca, moçada!